Fala, Dev, beleza? Nessa aula a gente vai começar a criar os dados no nosso banco de dados. No futuro a gente vai permitir que o usuário crie, mas nesse primeiro momento a gente vai criar. Então vamos trabalhar com o conceito de factors e seeders novamente. Vamos reforçar esse conceito bem importante, beleza? Então, para cada model que a gente pode criar uma factor para ela. Então vamos começar criando uma factor de hábitos. Então vamos lá, pa make factory. Vamos dar o nome de... Aí a gente sempre padroniza, chamando primeiro o nome da model, depois o nome factory. Habit factory. Legal. Criamos nosso habit factory. Habit factory. Onde que ele vai estar dentro de database? Factors, habit factory. Tá aqui. Beleza. Aí, é bem simples de fazer uma factory. A gente primeiro passa a coluna que a gente quer trabalhar e depois a gente passa o que a gente quer colocar nela. E aí, a primeira coluna que a gente tem para colocar aqui em habits, o ID é auto-incremental, então ele vai colocar sozinho, é o user ID. Por padrão, eu vou mostrar dois modos que a gente pode fazer, mas vamos primeiro fazer do primeiro modo. Então, a gente passa aqui, a gente pode passar dessa forma aqui. Dessa forma, sempre que a gente chamar a factory de hábitos, ela vai criar um novo usuário para a gente. Só que eu não gosto muito desse comportamento. Então a gente pode passar da seguinte forma: a gente pode passar o número que a gente quer. A gente quer que pegue o usuário 1. Nosso usuário 1 é o fulano de tal. Beleza? Eu acho que é assim na real. Vamos ver. Vamos lá. O próximo nosso é name. Então vamos passar o name aqui. Aí tem uma coisa no Laravel que ele tem o thisFaker name. Aí ele vai gerar nomes aleatórios que a gente pode colocar aqui. Só que a gente vai ver. Vamos primeiro criar e vamos ver que não faz sentido, tá bem? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e criar um seeder para seedar esses dados de fábrica que a gente criou. Então, vamos lá, dar um php artisan seeder. É claro. O Laravel é inteligência suficiente. Ó, ele vai perguntar, cara, esse comando não existe. Você quer rodar make seeder? Eu quero rodar isso. É isso que eu quero. Vamos chamar ele de habit seeder. Legal. Ele vai estar aqui. E no nosso habit seeder, a gente pode chamar nossa model habit e não. Daí vai falar quantos hábitos a gente quer criar. No count aqui, eu vou falar que eu quero criar 3 hábitos só. E a gente vem no nosso database seeder. No seeder a gente criou a classe, mas a gente precisa chamar essa classe, que a gente chama no database seeder. Então vamos dar um habit seeder class. Legal. Agora a gente vai rodar esse seeder de novo. Então a gente dá um php artisan migrate fresh -seed. Aí o que ele fez? Já sei. Deu um erro bem interessante. Ele dropou todas as tabelas, criou a tabela de migration, rodou todas as nossas migration, rodou nosso seeder. Na hora de rodar o nosso habit seeder, ele deu erro. Ele está falando que não reconhece o método factory. Por que ele não reconhece o método factory do hábito, mas do user ele entende? Porque se a gente vir aqui no user, a gente tem uma trait chamada useHasFactory. E na trait, a gente consegue falar que essa model vai ter uma factory. E a gente não fez isso com o nosso hábito. Então a gente vem aqui, passa essa trait, ele vai perguntar se pode importar, é esse import aqui, e tá feito. Agora, se eu rodar de novo, para eu rodar o último comando que eu fiz, eu clico para cima na setinha. Aí sim ele rodou. Vamos ver nosso banco de dados como está populado. Usuários, a gente só tem um usuário, apagou os outros usuários e os hábitos estão todo aqui, todo referente ao usuário 1. Só que ele criou um nome muito nada a ver para os hábitos. Eu, sinceramente, não gosto disso, mas quando a gente fosse popular a tabela de usuários, a gente poderia passar isso. Só que para cá não faz sentido. Então, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui no nosso Habit Factory, vamos passar uma lista de hábitos, habits, recebe um array, e vamos passar uns hábitos que podem vir a ocorrer. Por exemplo, ler 10 páginas, meditar 15 minutos, fazer exercício físico, beber 2 litros de água. Tá bom, essas quatro possibilidades.
E aqui no name, o que a gente pode fazer? A gente pode falar que é thisFaker, que é uma biblioteca que gera elementos falsos. E a gente tem essa propriedade aqui, random_elements. Ele vai pegar algum elemento aleatório dessa lista e vai criar para a gente. Tanto que a gente tem 4 elementos e ele vai criar só 3. Por quê? Porque no nosso seeder a gente está criando 3. Então, um desses vai ficar fora. Porém, um desses pode ser repetido. Talvez ele pegue 2 vezes esse cara. Então, a gente pode passar também um unique. Beleza? Vamos rodar de novo. Não funcionou. Eu acho que o unique é antes. Tem que passar aqui. Unique. Opa, unique e random element. Legal, vamos rodar de novo. Aí sim, dropou todas as tabelas, apagou todos os registros, criou os dados e criou o seed. Vamos ver como está aqui no nosso banco de dados. Agora sim, a gente está criando um usuário, a gente está criando nossos hábitos relacionados ao usuário 1 e tá tudo bonitinho, beleza? Então a gente criou nossa factory de hábitos. A gente precisa criar nossa factory de habits logs agora. Então, vamos lá. PA make factory, habit log factory. Já vamos criar o não, vamos criar o habit log factory primeiro. Tá. Habit log factory. Aí, vamos lá. Qual que é a nossa primeira tabela? É user. Vamos chamar o usuário 1. No hábito, o que eu gosto de fazer aqui? Como são vários elementos, eu gosto de fazer o seguinte. Eu chamo a model habit e eu vou dar um comando que é query, ou seja, estou dentro do hábito, fazendo uma busca in random order first ID. O que isso está fazendo? ID. Opa. ID. O que eu estou fazendo? No hábito ID, eu quero pegar a minha tabela de hábitos e pegar em ordem aleatória um ID. Por quê? Porque eu não quero gerar um novo ID. Então, a gente faz dessa forma. E a gente tem o completed at. A ideia é sugerir uma coisa bem interessante. Ó. Eu estou pegando um elemento falso, this date between, ou seja, é uma data entre. Aí a minha data inicial é menos 30 dias e a data de hoje. Só que vamos colocar menos 5 dias. Beleza. Agora vamos criar o PAMake. Vai ser o habit log seeder. Agora aqui a gente temos o habit log seeder. E quantos habit log seeder que a gente quer criar? 10 para 5 dias? Tá bom, eu acho. Tá bom. Aí ele tá falando, cara, eu não encontrei esse método factor. Por quê? Porque a gente tem que chamar a nossa trait. Então, se a gente vir aqui em user, a gente tem que importar ela para habit log. Por quê? Porque essa trait fala que habit log vai ter uma factory. Beleza? Se a gente acessar aqui, a gente vai ter mais informações sobre essa trait. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar no database seeder. Então, ó, primeiro a gente cria um usuário, depois a gente cria um hábito e depois a gente cria um habit log. Por quê? Porque a gente se tentar criar um habit log antes não vai dar certo. Porque para um habit log existir, a gente tem que ter um usuário e um hábito. Beleza? Então, vamos lá. Habit log seeder. Legal. Vamos tentar rodar. Ah, tá. A gente quer rodar esse comando aqui. php artisan migrate fresh --seed. Vamos rodar. Rodou. Vamos ver se tá tudo certo. Usuário, tá certo. Habits, criou 3 hábitos. E habit log criou vários registros. Bem interessante. Então, todos vinculados ao primeiro usuário, que é o único que a gente tem. E vinculados. A gente tem que colocar outra validação. Porque, ó, o hábito 2, esse é um problema bem interessante. O hábito 2 teve 2 registros no dia 11. E a gente não quer isso. Não faz sentido eu concluir uma tarefa 2 vezes no mesmo dia. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos primeiro arrumar a nossa migration. Vamos lá na nossa migration de habit log. Por quê? Aqui, a gente tem que colocar uma nova informação falando que cada hábito só pode ser completado uma vez por dia. Para a gente fazer isso, a gente faz aqui no esquema mesmo e a gente coloca aqui embaixo. Table. Unique, a gente está falando aqui, a gente quer
uma validação de unicidade, ou seja, não quero isso, Abbott ID, eu quero que a tabela Abbott ID e o completed at sejam uma vez por dia. Se tentar mais de uma vez por dia, ele vai dar erro. Então, beleza, vamos tentar rodar de novo. Já começou a dar erro. Por quê? Porque a gente colocou uma regra de validação a mais, então não é para funcionar mesmo. Beleza. Deu um erro no Abbott Logger. Por quê? Tentou uma entrada duplicada para essa data aqui. E nosso banco de dados não está aceitando mais isso. Então, esse erro aconteceu porque a gente fez uma validação de segurança. Então, é um erro bom. Vamos corrigir agora nosso seeder. Desculpa, vamos corrigir agora nosso factory. Acho que a gente pode se resolver da seguinte forma. Primeiro de tudo, a gente passa... Vamos deixar isso formatado já. Vamos deixar formatado, vamos deixar no padrão normal, padrão normal da programação. Depois a gente vai desse no front, ano, mês e dia. Legal. Aí, vamos garantir que seja único. Cada registro aqui é único. Então, beleza. Então, ele só vai criar, vamos criar nos últimos 30 dias. Ou seja, dos 30 dias até hoje, cada dia só vai ter um registro. Não é o ideal seria fazer, aqui no Abbott Logger, fazer um looping, fazer um for each, para iterar sobre cada dia, enfim. Mas, como eu não quero muito complicar, a gente pode fazer dessa forma mais simples. Vamos rodar para ver se funcionou. Ele dropou tudo, criou os 3 seeders. Vamos ver como tá. User, habits, tá tudo bonitinho. Habits log, cada dia tem um hábito, então não teve nenhum duplicado. Legal. De novo, a gente poderia validar isso aqui no back-end, mas vamos deixar para complicar um pouco mais adiante no curso, quando tiver a validação para o usuário final. Como o seeder só para mostrar dados falsos, acho que a gente pode se permitir um pouco mais, tá bem? E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Se a gente for ver, se a gente vir aqui, vamos abrir o nosso PA Tinker. O PHP Arts and Tinker é como se fosse um terminal onde você pode fazer várias coisas do Laravel aqui dentro. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, a gente vem aqui e vamos ver. Vamos criar um novo hábito só para eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou chamar Abbott, e aí a gente precisa passar algumas coisas. Usuário, então user ID. Não precisa fazer essa parte, só presta atenção que vai ser uma coisinha importante para trabalhar com Laravel. User ID eu vou passar o ID1 e name do meu hábito eu vou passar como tal coisa. Fazer tal coisa. Legal. Vamos criar então esse hábito novo. Claro, ele não achou a classe hábito, porque a gente tem que falar onde que ela tá. Vamos chamar ela aqui, ó. Habit. Agora eu vou dar esse comando aqui. Então, eu dei um comando falando qual o caminho dela e criei um novo hábito. Ele vai falar que criou aqui, então se eu der um habit, ele vai me falar algumas informações. User ID, name, update jet. Aí, se a gente for ver aqui, são 5:20, só que ele criou 8:20. Por que está acontecendo isso? Porque o Laravel, por padrão, ele pega o horário zero lá no meridiano de Greenwich. A gente tem que padronizar isso. Porque imagina que seja 11 da noite, o usuário vai lá, deu um okzinho. Só que, como a gente está 3 horas antes, talvez possa confundir, dar erro no nosso sistema, falar que o usuário não cadastrou aquilo na data que precisava. Então, o que a gente pode fazer? Porque isso aqui está 3 horas adiantadas. Então, o usuário, ao invés de cadastrar hoje, cadastraria amanhã. E a gente pode padronizar isso aqui. Como que a gente padroniza isso aqui e deixa sempre na mesma hora? Para a gente padronizar isso no Laravel, nos arquivos de configuração, tem várias configurações aqui. Basicamente, esse arquivo de configuração é uma estrutura para o ponto .env nosso. Então, vamos vir aqui no arquivo config, dentro de app. Aí tem várias informações aqui, por exemplo, app é o nosso app name lá do env. A gente tem mais algumas variáveis, debug, URL, e uma das variáveis que a gente tem é o UTC, que é o horário zero do mundo. Só que a gente está menos 3 horas, então a gente precisa mudar isso aqui. Aí,
o Laravel normalmente tem variáveis no ponto .env para mudar isso. Eu lembro que até em outras versões, quando eu comecei, tinha uma variável que chamava AppTimeZone, alguma coisa assim. Mas atualmente não temos. Então vamos mudar aqui. Vamos colocar o do Brasil, que é América, São Paulo. Legal. Então, agora, ao invés de pegar aquela hora lá, 3 horas adiantadas, a gente vai pegar a hora de agora. Então, vamos validar se está funcionando isso. Vamos abrir o Tinker aqui. Vamos fechar ele. Vamos abrir ele de novo. E vamos criar um novo... Ó, tô falando... De novo, não precisa fazer isso. É só prestar atenção. Tô chamando a Model Abbott. Vou criar um aqui, ó. Vamos criar um new Abbott. Ele vai ser do usuário 1, mas o nome vai ser testando o horário. Testando o horário. Vamos rodar. Vamos dar um new Abbott. Ah, agora sim tá funcionando, ó. User ID 1, testando o horário e atualizado na nossa hora. Então tá funcionando. Se o usuário, quando ele der o checkzinho, vai estar na hora de Brasília. Não vai estar na hora do UTC. 3 horas adiantadas. Vamos ver o nosso banco de dados. Está tudo bonitinho. Tá funcionando. O fazer tal coisa foi um pouco mais tarde. Mas o testando o horário foi na hora que a gente falou. Às 17, no horário de Brasília, né? Então, é isso, pessoal. Nessa aula a gente aprendeu alguns conceitos bem importantes de localização do aplicativo, de tempo, e também relembrou como funciona uma factor, um seeder, que são conceitos bem importantes no Laravel, principalmente quando a gente quer testar, quando a gente quer aplicar algumas coisas. Beleza? Então vamos lá, vamos dar um commit. É bem grande o nosso commit. Como não é um curso de GitHub, vamos commitar tudo junto. Mas se fosse um projeto sério, a gente não comitaria tudo junto. Vamos comitar tudo aqui. Sério não, né? Se fosse um projeto profissional. Vamos ver qual nome ele vai sugerir. Provavelmente vai ser um nome bem grande. Adicionar apt-log. Ó, vamos fazer assim. Colocar aqui. Eu gosto de falar a funcionalidade, quais arquivos que a gente mexeu. A gente mexeu no apt-log. E o que a gente fez neles? A gente criou a factory e o seeder. Só, vamos simplificar. Comitamos, vamos enviar para o ar através do git push e tá tudo bonitinho. Nosso projetinho tá lindo, tá funcionando legal. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tamo junto.